Dê uma olhada nesta equação. Ela é complexa, misteriosa e bela. Esta é a equação de Schrödinger, a espinha dorsal matemática da mecânica quântica. Não é apenas uma equação, é um mapa do mundo quântico. Ela nos diz como as partículas evoluem, como interagem e, mais intrigante ainda, como as probabilidades moldam a própria realidade. Sem essa equação, nossa compreensão do universo em suas menores escalas desmoronaria. Agora, imagine usar essa equação não apenas para entender o universo, mas para construir algo com ela. Máquinas que pensam em probabilidades, máquinas que refletem a complexidade da própria realidade. É isso que são os computadores quânticos. Eles não são apenas ferramentas, são um vislumbre de como o universo realmente funciona e talvez de como podemos trabalhar com ele. Em 1980, um físico chamado Paul Benioff teve uma ideia que mudaria tudo. Ele imaginou um computador que não funcionava com bits digitais comuns, mas com qubits, pequenas unidades que seguiam as estranhas regras da mecânica quântica. Ele foi chamado de máquina de Turing quântica e foi o primeiro passo real em direção ao que hoje chamamos de computação quântica. Na época, essa ideia parecia mais ficção científica do que realidade. Os computadores estavam ficando mais rápidos, mas quando os físicos tentavam usá-los para simular sistemas quânticos, eles batiam em uma parede. O problema não era apenas a velocidade, era que os computadores clássicos não conseguiam lidar com a complexidade exponencial da física quântica. Este desafio chamou a atenção de outras duas mentes brilhantes, Uri Manin e Richard Feynman. Ambos sugeriram algo radical. Para realmente entender os sistemas quânticos, precisamos de computadores que funcionem como eles. Em 1984, as ideias inovadoras de Richard Feynman sobre a mecânica quântica inspiraram Charles Henry Bennett e Gilles Brassard a pegar os estranhos princípios do mundo quântico e aplicá-los a algo revolucionário. Criptografia. Eles perceberam que os comportamentos bizarros de partículas, como fótons, poderiam ser usados para criar um sistema de comunicação que não fosse apenas seguro, mas fundamentalmente inquebrável. Esse conceito, agora chamado de distribuição quântica de chaves, transformou as regras da física quântica em uma ferramenta prática para proteger segredos. Imagine Albert e Catherine, duas pessoas tentando trocar uma mensagem privada, sabendo que uma bisbilhoteira, vamos chamá-la de Ella, está à espreita. Usando o método de Bennett e Brassard, Albert envia para Catherine uma sequência de fótons, cada um representando um bit de informação, 0 ou 1, codificados em seus estados quânticos. A mágica está em como a mecânica quântica funciona. Se ela tentar interceptar esses fótons, o ato de medi-los altera seus estados, deixando evidências claras de interferência. Para garantir que a comunicação deles está segura, Albert e Catherine comparam publicamente uma pequena parte dos fótons para verificar se há erros. Se as medições coincidirem perfeitamente, eles sabem que a chave está segura e pode ser usada para criptografar a mensagem deles. Se não, eles abandonam a chave e recomeçam, sabendo que qualquer interferência sempre deixará um rastro. Esse processo é tão seguro porque depende das leis da física e não da complexidade computacional, tornando-o imune até mesmo aos computadores quânticos mais poderosos. O trabalho de Bennett e Brassard foi um grande avanço, provando que a mecânica quântica não era apenas uma teoria confinada aos laboratórios. Ela pode moldar o futuro da tecnologia. Hoje, a distribuição quântica de chaves já está sendo usada em setores sensíveis, desde comunicações governamentais até sistemas financeiros, garantindo que segredos permaneçam intocáveis, mesmo em um mundo que avança rumo à computação quântica. Computadores clássicos são fracos. Ok, talvez isso seja um pouco duro.
A verdade é que, sem eles, não estaríamos onde estamos hoje. Você nem conseguiria assistir a este vídeo. Então sim, eles não são fracos, apenas limitados. Eles transformaram o nosso mundo, impulsionaram a internet e ajudaram a enviar humanos à Lua. Mas quando se trata de resolver alguns dos problemas mais complexos do universo, eles estão fora do seu alcance. É aí que entram os computadores quânticos. Eles não apenas calculam, eles pensam de forma diferente, usando as próprias regras que regem o universo para desbloquear possibilidades. Nenhum computador clássico jamais poderia sonhar em alcançar os computadores clássicos. Processam informações em bits, zeros e uns, como se estivessem ligando e desligando uma série de pequenos interruptores de luz. Sistemas de previsão meteorológica usam modelos computacionais massivos que transformam dados atmosféricos em representações binárias. Temperatura, pressão, umidade e padrões de vento são convertidos em código binário. Isso também acontece na fotografia digital. Quando você tira uma foto com uma câmera digital, a imagem é capturada como milhões de pixels, cada um representado por uma série de bits. Cada cálculo que eles realizam é essencialmente uma longa série desses bits, alternando entre padrões precisos. Isso é bom para a maioria das tarefas, mas se torna dolorosamente lento quando os problemas ficam complexos, como simular moléculas, resolver quebra-cabeças de otimização ou quebrar criptografia. Isso ocorre porque os computadores clássicos ficam presos resolvendo uma possibilidade de cada vez, passo a passo, mesmo que façam isso incrivelmente rápido. Os computadores quânticos, por outro lado, jogam um jogo completamente diferente. Eles processam informações em qubits, que podem existir em múltiplos estados simultaneamente graças à superposição. Imagine tentar adivinhar um PIN de 4 dígitos. Um computador clássico testaria cada combinação possível uma de cada vez. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, até encontrar a correta. Um computador quântico, por outro lado, poderia testar todas as 10.000 combinações simultaneamente, chegando à resposta correta quase instantaneamente. Essa capacidade de considerar todas as possibilidades ao mesmo tempo é o que dá aos computadores quânticos sua incrível vantagem. E não para por aí. Os computadores quânticos também utilizam o emaranhamento, onde qubits se tornam ligados de forma que o estado de um qubit influencia instantaneamente o estado de outro, não importa o quão distantes estejam. Essa interconexão permite que computadores quânticos processem e analisem dados de maneiras que os computadores clássicos simplesmente não conseguem. É como ter uma equipe de gênios solucionadores de problemas que podem compartilhar ideias instantaneamente entre si, trabalhando juntos perfeitamente para enfrentar desafios. Isso levaria milhões de anos para um computador clássico. Um único qubit não é apenas uma nova maneira de armazenar informações. Representa a conexão com as vastas possibilidades do mundo quântico. Com apenas 300 qubits, um computador quântico pode representar mais estados simultaneamente do que há partículas no universo observável. Pense sobre isso. Todos os átomos, estrelas e galáxias juntos nem chegam perto das possibilidades computacionais de um computador quântico de tamanho moderado. Mas por que isso importa? Computadores clássicos têm dificuldade com problemas que crescem exponencialmente, como simular reações químicas. Uma molécula com apenas algumas dezenas de átomos pode exigir mais poder de computação clássica do que existe no mundo. Computadores quânticos, no entanto, conseguem lidar com essa complexidade com facilidade, usando sua capacidade de explorar múltiplos estados ao mesmo tempo. Isso tem enormes implicações para a descoberta de medicamentos, ciência dos materiais e para a compreensão dos blocos fundamentais da própria vida. E ainda há a criptografia, como já discutimos antes. Computadores clássicos protegem nosso mundo online usando sistemas de criptografia como o RSA, que dependem da dificuldade de fatorar números grandes.
Um computador clássico levaria milhões de anos para decifrar esses códigos. Deixe-me explicar o porquê. Quebrar a criptografia da internet como o RSA pode parecer complicado, mas vou facilitar para você entender. Imagine que você está comprando um livro online e precisa inserir os dados do seu cartão de crédito no checkout. A criptografia RSA protege essas informações. Quando você clica em enviar, seu navegador usa a chave pública da livraria para criptografar os dados do seu cartão de crédito. Pense nisso como trancar suas informações em uma caixa. A livraria tem a única chave, sua chave privada, para abrir essa caixa. Mesmo que essa caixa trancada viaje pela internet, só a livraria pode abri-la. No entanto, se alguém estudasse a fechadura com bastante atenção, poderia descobrir como fazer uma chave e arrombar a caixa. A questão é, quanto tempo isso levaria? A segurança do RSA depende de números primos grandes. A chave pública é compartilhada com todos, mas a chave privada é mantida em segredo pela livraria. O que torna o RSA forte é a dificuldade de descobrir a chave privada a partir da chave pública. Essa dificuldade vem de fatorar um número grande em dois números primos. Aqui está um exemplo de um desses números. Esse número enorme é apenas o produto de dois números primos. Multiplicar dois primos para formar um número grande é fácil, mas quebrar esse número de volta em seus primos originais é extremamente difícil. Esse é o núcleo da segurança dos sistemas criptográficos RSA. Por exemplo, o número acima, chamado RSA 2048, foi criado pela RSA Security LLC. O maior número RSA já fatorado com sucesso até hoje tinha 768 bits de comprimento, um feito que exigiu um esforço computacional equivalente a 2.000 anos de poder de processamento distribuído por várias máquinas. Se alguém descobrir um algoritmo eficiente para resolver o problema da fatoração de inteiros, isso destruiria a base dos atuais protocolos de segurança da internet. O algoritmo de Shor é um método quântico que pode resolver esse problema de forma eficiente, algo que antes era considerado impossível. É por isso que ele é tão importante no mundo da criptografia. Esta não é apenas uma vantagem teórica, é um alerta para o futuro da segurança cibernética. Otimização é outra área em que os computadores quânticos se destacam. Pense em rotear caminhões de entrega, programar voos ou até mesmo gerenciar o fluxo de tráfego em uma cidade movimentada. Os computadores clássicos só conseguem fazer suposições fundamentadas sobre a melhor solução. Mas os computadores quânticos conseguem analisar todas as possibilidades simultaneamente, encontrando o caminho ideal em segundos. Não se trata apenas de conveniência. Trata-se de eficiência, economia de energia, tempo e recursos em grande escala. Os computadores quânticos podem ser a resposta para tudo o que está certo e errado. Por mais incríveis que sejam, há um porém, um grande problema. Computadores quânticos não são uma solução universal para todos os problemas. Na verdade, para muitas tarefas cotidianas, elas são completamente inúteis. Deixe-me explicar. Primeiro, os computadores quânticos não são feitos para o tipo de tarefas para as quais dependemos dos computadores clássicos. Verificar seu e-mail, transmitir um vídeo e executar simulações de física de videogame são problemas determinísticos com soluções claras e passo a passo. Os computadores clássicos são perfeitos para isso porque são excelentes em executar instruções em sequência, de forma rápida e eficiente. Um computador quântico não seria apenas exagerado para essas tarefas, seria dolorosamente impraticável. A tecnologia necessária para configurar e operar sistemas quânticos é tão complexa que é como usar uma nave espacial para ir ao supermercado. Mesmo quando os computadores quânticos são úteis, eles trazem desafios únicos. Lembra como eles calculam todas as possibilidades ao mesmo tempo? Isso é verdade, mas quando você mede o resultado, não recebe instantaneamente a resposta perfeita.
Em vez disso, você obtém um resultado probabilístico. O estado quântico colapsa, e o que você observa é apenas um dos muitos resultados possíveis. Isso significa que você pode ter que executar o mesmo cálculo várias vezes para obter uma resposta confiável. Sem algoritmos cuidadosamente projetados para amplificar a solução correta, todo esse poder bruto quântico é desperdiçado em aleatoriedade. E ainda há a questão da fragilidade. Qubits, os blocos de construção dos computadores quânticos, são incrivelmente sensíveis. Eles existem em um estado delicado, facilmente perturbados por calor, vibrações ou até mesmo a menor interferência eletromagnética. Quando isso acontece, o estado quântico colapsa e o cálculo falha. Para evitar isso, computadores quânticos exigem condições extremas, temperaturas próximas ao zero absoluto e isolamento de qualquer ruído externo. Manter essas condições não é apenas desafiador, é caro e consome muitos recursos. A correção de erros é outro obstáculo. Como os qubits são tão frágeis, erros acontecem com frequência. Corrigir esses erros exige qubits adicionais para atuarem como backups, o que significa que o número real de qubits necessários para cálculos úteis é muito maior do que parece. Por exemplo, enquanto um problema pode teoricamente exigir 1000 qubits, o processo de correção de erros pode elevar esse número para milhões. Construir um computador quântico dessa escala está muito além das nossas capacidades atuais. Depois, há a questão da escala e da acessibilidade. A maioria dos computadores quânticos existentes hoje são protótipos, capazes de lidar com apenas algumas dezenas de qubits. Por exemplo, a plataforma Sycamore do Google, desenvolvida pela Google Quantum AI, é usada principalmente para pesquisas em criptografia. Da mesma forma, a plataforma Aspen M3 da Rigetti Computing foca no avanço de simulações de química quântica e na aceleração de tarefas de aprendizado de máquina. Esses exemplos destacam como a computação quântica ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento, sendo necessário muito progresso antes que sua aplicação em larga escala se torne viável. Para que os computadores quânticos possam enfrentar os tipos de problemas com os quais sonhamos, como quebrar criptografia ou simular moléculas complexas, eles precisariam de milhares ou até milhões de qubits estáveis e corrigidos contra erros. No momento, estamos muito longe de alcançar esse marco. Os computadores quânticos também são altamente especializados. Eles se destacam em certos tipos de problemas, como fatoração de grandes números ou resolução de desafios de otimização. Mas eles não são máquinas de uso geral. Se um problema não estiver alinhado com os pontos fortes da mecânica quântica, um computador clássico provavelmente será mais rápido e prático. Para a maioria das tarefas que mantêm o mundo moderno funcionando, os computadores clássicos continuam sendo a melhor ferramenta para o trabalho. Portanto, não, os computadores quânticos não são a resposta para tudo. Mas isso não os torna menos extraordinários. O verdadeiro potencial deles está em resolver problemas que estão fundamentalmente além do alcance dos sistemas clássicos. Eles não vão substituir os computadores clássicos, mas vão complementá-los, enfrentando os desafios mais difíceis e complexos. Coisas como entender o universo, descobrir novos medicamentos ou criar materiais que ainda não existem. Eles não servem para tornar a vida mais conveniente, mas sim para expandir os limites do que é possível. No fim das contas, os computadores quânticos são ferramentas para o extraordinário, não para o cotidiano. Eles não vão transmitir seu programa favorito ou rodar seu aplicativo preferido, mas podem nos ajudar a desvendar os segredos do próprio universo. E isso, de certa forma, já é mais do que suficiente. Ninguém entende física quântica. Que frase clássica, e não faltam citações parecidas. Quem não se choca ao encontrar a mecânica quântica pela primeira vez, certamente não a entendeu. A mecânica quântica não faz sentido algum. Se ela estiver correta, isso significa o fim da física como ciência.
Eu não gosto dela e lamento ter tido qualquer envolvimento com ela. Não é um tanto reconfortante saber que até as mentes mais brilhantes lutaram com isso? Ainda assim, aqui estamos nós, supostamente não deixando que a confusão deles guie nossas previsões tecnológicas ou visões filosóficas. Mas sejamos honestos, não somos todos, de alguma forma, influenciados pelo enigma? Esses gigantes não conseguiram compreender totalmente. Com certeza somos. Avançando para os últimos anos, e embora a mecânica quântica ainda seja um desafio para entender, agora estamos usando-a para construir ferramentas poderosas como os computadores quânticos. Recentemente, o Google ganhou manchetes com seu novo chip quântico, Willow. É um chip de 105 qubits que está avançando muito na correção de erros, um dos maiores obstáculos da computação quântica. O motivo pelo qual isso é importante é porque os sistemas quânticos são frágeis e até mesmo as menores perturbações podem atrapalhar os cálculos. O Willow resolve isso ao melhorar a correção de erros conforme mais qubits são adicionados, tornando-o mais confiável e prático para uso no mundo real. Mas quão prático exatamente? Veja, o Willow resolveu um problema em menos de 5 minutos. E não foi qualquer problema, mas um que levaria mais tempo do que a idade do universo para os supercomputadores mais rápidos do mundo resolverem. E não é só um experimento chamativo também. Esse tipo de poder pode ser usado para enfrentar desafios do mundo real, como projetar novos materiais, otimizar cadeias de suprimentos ou desenvolver medicamentos que salvam vidas. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial tem dominado as manchetes com seus próprios avanços. A força da IA está em sua capacidade de aprender com dados e resolver problemas complexos, como o AlphaFold da DeepMind, que descobriu como as proteínas se dobram, um problema que intrigou pesquisadores por décadas. A IA é rápida, adaptável e surpreendentemente boa em lidar com tarefas antes consideradas impossíveis. Mas a computação quântica é diferente. Ela não apenas resolve problemas mais rápido. Ela enfrenta problemas que computadores clássicos, mesmo com IA, não conseguem lidar de forma alguma. Ela utiliza os estranhos princípios da mecânica quântica, como superposição e emaranhamento, como já discutimos antes, para processar informações de maneiras que os sistemas clássicos simplesmente não conseguem igualar. É isso que as pessoas querem dizer com vantagem quântica. Dito isso, a IA começou a invadir um pouco o território da computação quântica. Ao treinar com enormes conjuntos de dados e incorporar regras físicas, a IA mostrou que muitas vezes pode obter resultados semelhantes sem precisar de hardware quântico. Especialistas como Demis Hassabis, da DeepMind, sugerem que, em alguns casos, a IA pode ser capaz de resolver problemas que antes pensávamos que só computadores quânticos poderiam lidar. Se isso for verdade, os usos práticos da computação quântica podem ser mais limitados do que pensávamos inicialmente. Mas a verdadeira questão não é sobre um substituir o outro. É sobre descobrir em que cada um se destaca. A IA é ótima para muitos tipos de problemas, mas, à medida que os problemas se tornam mais complexos, a computação quântica se torna uma ferramenta melhor. Em vez de vê-las como concorrentes, é mais útil pensar nelas como tecnologias complementares. Ambas estão transformando a forma como resolvemos problemas e, juntas, estão abrindo novas possibilidades na ciência, medicina e além. No final de 2022, físicos ganharam manchetes ao simular um comportamento semelhante ao de buracos de verme usando o processador quântico Sycamore do Google. Isso não foi um buraco de verme físico. Nenhum túnel através do espaço-tempo conectando pontos distantes foi criado. Mas o experimento proporcionou uma visão fascinante de como a informação pode se comportar em cenários semelhantes à travessia de um buraco de verme teórico. O experimento foi centrado em emaranhamento quântico e teletransporte, dois princípios fundamentais da mecânica quântica. Os pesquisadores buscaram recriar a dinâmica de um buraco de verme conforme descrito no arcabouço teórico da gravidade quântica.
Eles implementaram um modelo simplificado conhecido como princípio holográfico, que propõe que a realidade de dimensões superiores do nosso universo poderia ser descrita como uma projeção da física de dimensões inferiores, semelhante a um holograma. Ao codificar estados quânticos no processador e manipulá-los com algoritmos cuidadosamente projetados, a equipe conseguiu simular a transmissão de informação quântica de uma forma que refletia as descrições teóricas da dinâmica de buracos de verme. Da mesma forma, eles observaram fenômenos que estavam alinhados com a forma como a informação viajaria através de um buraco de verme no espaço-tempo, de acordo com os modelos da ponte de Einstein-Rosen. O experimento foi inovador porque uniu conceitos da mecânica quântica e da relatividade geral, dois pilares da física moderna que são notoriamente difíceis de conciliar. Embora essa simulação não tenha criado um buraco de minhoca real, ela demonstrou o potencial da computação quântica como uma ferramenta poderosa para explorar alguns dos fenômenos mais enigmáticos do universo. Quando você observa os princípios da mecânica quântica, superposição, emaranhamento e interferência, é difícil não perceber os paralelos. Um computador quântico processa informações explorando esses princípios, resolvendo problemas de maneiras que os computadores clássicos simplesmente não conseguem. Da mesma forma, o universo opera sob essas mesmas regras em seu nível mais fundamental. As partículas não possuem estados fixos até serem observadas. Sistemas quânticos influenciam uns aos outros instantaneamente, a grandes distâncias, e probabilidades determinam os resultados. É como se o próprio universo estivesse rodando um programa cósmico, calculando sua evolução momento a momento. O físico Seth Lloyd sugeriu certa vez que o universo pode, de fato, ser um enorme computador quântico, com cada interação entre partículas atuando como um cálculo fundamental. Nessa perspectiva, tudo o que observamos, desde o movimento das galáxias até o spin de um elétron, faz parte de um cálculo quântico contínuo. Essa perspectiva não é apenas uma metáfora, é uma forma de compreender a complexidade do universo. Um computador quântico não resolve problemas de maneira linear, passo a passo, como fazem os computadores clássicos. Em vez disso, ele considera múltiplas possibilidades ao mesmo tempo, assim como o universo parece explorar todos os resultados potenciais antes de colapsar em uma única realidade. Se computadores quânticos podem simular buracos de minhoca, por que não poderiam simular o próprio universo? O experimento do buraco de minhoca no processador Sycamore se torna ainda mais profundo quando visto sob essa ótica. Não foi apenas uma simulação de um fenômeno teórico, foi uma demonstração de como os mesmos princípios que regem o universo podem ser replicados em uma máquina. Ao recriar essas dinâmicas, os físicos estão essencialmente construindo uma pequena versão controlada do cosmos. É por isso que a computação quântica é tão revolucionária. Ela não apenas realiza cálculos, mas espelha os próprios processos do universo, oferecendo-nos uma maneira de estudar a realidade em detalhes sem precedentes. As implicações disso são impressionantes. Se o universo é um computador quântico, então cada partícula, cada força, cada interação faz parte de um cálculo elaborado. Essa ideia não apenas muda a forma como pensamos sobre o cosmos, mas também sugere que, ao entender a computação quântica, podemos desvendar a lógica mais profunda por trás da própria existência. Simular buracos de minhoca é apenas o começo. Computadores quânticos podem, um dia, modelar buracos negros, matéria escura ou até o nascimento do universo, nos dando ferramentas para responder perguntas que escapam dos cientistas há séculos. O que torna tudo isso ainda mais fascinante é o quão natural isso parece. Os princípios da mecânica quântica se alinham perfeitamente com os processos que observamos no universo. É como se o universo tivesse sido projetado para ser compreendido dessa forma, usando a mesma linguagem matemática que os computadores quânticos utilizam.
Cada avanço na tecnologia quântica nos aproxima não apenas de resolver problemas práticos, mas de entender a própria natureza da realidade. Dizem que o universo está escrito na linguagem da matemática, mas até o cosmos tem seus limites. Pegue uma moeda e jogue para o alto. Você tirou cara? Vire-o novamente. Cara de novo? Coroas? Continue? Esse é o seu resultado? Provavelmente não. Isso parece óbvio, mas por quê? Há cerca de 1 milhão de maneiras diferentes de uma moeda cair em 20 lançamentos. As chances de obter exatamente a mesma sequência de caras e coroas que outra pessoa é de 1 em 1 milhão. Você teria mais sorte jogando na loteria, mas, sejamos honestos, você provavelmente não ganharia também. Agora imagine jogar a moeda 100 vezes, ou digamos, 266 vezes. Com 266 lançamentos, o número total de sequências possíveis é maior do que as estimativas comumente citadas para o número de átomos no universo observável. Para um único lançamento de moeda, há 2 resultados: cara ou coroa. Para n lançamentos, o número total de sequências possíveis é 2 elevado à potência de n. Isso significa que, para 266 lançamentos, seria 2 elevado à potência de 266, que é esse número gigantesco. Então, e se nós contássemos 1 por segundo? Você não conseguiria fazer isso sozinho, mas e se todo mundo na Terra ajudasse? Vamos supor que haja 10 bilhões de pessoas. Não, ainda não seria suficiente. E se cada uma dessas 10 bilhões de pessoas tivesse um computador capaz de contar 10 bilhões de sequências por segundo? Ainda não. Tudo bem, vamos imaginar que existam 10 bilhões de planetas como a Terra, cada um com 10 bilhões de pessoas, e todos eles têm computadores contando 10 bilhões de sequências por segundo. Isso é muita coisa, não é? Mas não, ainda não é suficiente. Agora vamos pensar ainda maior. Imagine 10 bilhões de galáxias, cada uma com 10 bilhões de planetas, cada planeta com 10 bilhões de pessoas, todas com computadores contando 10 bilhões de sequências a cada segundo. Ainda não é suficiente. Mesmo se expandirmos isso para 10 bilhões de universos, todos com essas mesmas galáxias, planetas, pessoas e computadores, ainda levaria 100 vezes a idade de todos esses universos para contar todas as sequências possíveis de 266 jogadas de moeda. Por que estou te contando isso? O ponto é simples. A noção de que os seres humanos são inerentemente atraídos pela simplicidade em um universo que é fundamentalmente complexo é uma observação profunda. Isso toca em vieses cognitivos, na natureza da investigação científica e nas limitações da tecnologia, incluindo tanto a computação clássica quanto a quântica. Esse viés em direção à simplicidade é evidente quando consideramos como, historicamente, abordamos problemas científicos. Desenvolvemos modelos e teorias que explicam fenômenos nos termos mais simples possíveis, não necessariamente porque o universo em si seja simples, mas porque é isso que nosso arcabouço cognitivo consegue processar. Nós, humanos, adoramos encontrar padrões, e isso nos faz pensar que a vida, a natureza ou o universo são simples, mas não são. Na verdade, é tudo muito complicado. Como alguém procurando as chaves perdidas em casa debaixo de um poste de luz só porque ali está iluminado, só percebemos as coisas simples porque é isso que nosso cérebro consegue lidar. Mas a verdade é que as coisas simples são a exceção, não a regra. Vamos tentar um exemplo. Imagine que eu peço para você descobrir o resultado de 266 lançamentos de moeda. Parece impossível, não é? Afinal, acabei de explicar que existem tantas possibilidades que você nem conseguiria anotá-las todas. Como você poderia escolher apenas uma? Faz sentido. Mas aqui está a questão. Você tem uma moeda na mão e 10 minutos livres, então começa a jogar. Enquanto faz isso, percebe algo interessante. Você está basicamente agindo como um computador. Você recebeu uma entrada, seguiu um conjunto de etapas, um algoritmo e então produziu uma saída. Problema resolvido.
Agora imagine tentar simular 266 lançamentos de moeda, mas desta vez, cada lançamento depende de todos os anteriores de uma forma completamente imprevisível, como se a moeda tivesse um enorme banco de memória. Para descobrir isso, você precisaria acompanhar todas as combinações possíveis, o que, como já sabemos, é mais do que impossível. Bem, não é impossível, só incrivelmente, ridiculamente demorado. Mas aqui está o ponto principal. Descobrir como cada lançamento depende dos outros é ainda mais difícil. Na verdade, é tão complexo que é incontável. Há uma situação, porém, em que as coisas são muito mais simples, quando cada lançamento é completamente independente dos outros. Essa é a versão com a qual estamos familiarizados. Por quê? Porque é a única que aprendemos a resolver. Parece óbvio para nós, mas só porque é administrável. O problema é administrável porque lidamos apenas com probabilidades e não com interdependências. A vida, ao que parece, geralmente é bagunçada e complicada, a menos que fiquemos apenas com as coisas fáceis. Os computadores, por exemplo, basicamente produzem sequências que parecem lançamentos de moeda. Eles fazem isso ligando e desligando transistores, criando bits de dados. Mas aqui está o problema: seu computador nunca vai produzir todas as sequências possíveis de bits. Ele se limita às mais simples ou então trava. É por isso que, quando tentamos modelar sistemas mais complexos, como padrões climáticos ou processos biológicos, os computadores têm dificuldade, porque esses sistemas são inerentemente dependentes de inúmeras variáveis interagindo de maneiras não lineares. Não há nada de mágico nos computadores que os faça funcionar desse jeito. É só que nós os projetamos para resolver problemas que sabemos como lidar. Mantemos eles em um caminho estreito e simples porque os construímos para resolver aquilo que nós, como humanos, consideramos possível. Os computadores são apenas tão inteligentes quanto a simplicidade que os obrigamos a seguir. A computação quântica não é muito diferente de qualquer outra coisa. Ela é complicada, mas focamos em problemas que sabemos resolver, como jogar moedas quânticas. Embora os computadores quânticos aproveitem fenômenos da mecânica quântica, como superposição e emaranhamento, para potencialmente lidar com certos cálculos de forma mais eficiente, como fatorar grandes números para a criptografia, eles não são solucionadores universais para todos os problemas complexos. Um computador quântico não será uma máquina mágica que resolve todos os problemas lidando com mais variáveis do que há partículas no universo. Ele só resolverá os problemas para os quais foi projetado, porque são esses que podem ser enfrentados com os recursos que temos. Não precisamos controlar cada detalhe dos sistemas quânticos, assim como seu computador comum não acompanha todas as formas possíveis de ser configurado. Então, da próxima vez que alguém disser "a computação quântica é muito complicada por causa de todas as possibilidades", lembre-se de que a própria natureza é complexa. A complexidade do universo não é reduzida. Na verdade, encontramos novas maneiras de mapear parte dessa complexidade em problemas que podemos resolver com a tecnologia atual. Nossa compreensão do universo depende das ferramentas e dos modelos cognitivos que possuímos. Simplificamos para compreender, mas ao fazer isso, precisamos reconhecer que muitas vezes estamos lidando apenas com uma fração da realidade. A complexidade do universo não é um obstáculo a ser superado, mas um fato a ser reconhecido. Nossos avanços tecnológicos, incluindo a computação quântica, nos ajudam a lidar com essa complexidade em ambientes controlados e específicos, mas não a eliminam. Embora a era quântica esteja se aproximando, ainda estamos em uma fase em que equívocos são comuns. Avançar significa focar em compreender a ciência e não os mitos.